Nós tivemos o terceiro episódio da série WandaVision, um episódio que trouxe grandes mudanças, não apenas porque trouxe as cores, mas também porque trouxe grandes revelações e grandes mudanças do enredo do seriado. Agora sim a gente está vendo uma série do MCU. Vamos dar uma olhada em tudo o que aconteceu? Simbora! E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar sobre WandaVision, mais especificamente sobre o terceiro episódio, intitulado E Agora em Cores. Vamos fazer uma análise das coisas que aconteceram nesse episódio e teorizar, trazer algumas teorias sobre como vai ser o andamento da série. Como esse vídeo é uma análise do que aconteceu no terceiro episódio da série, ele obviamente vai ter spoilers. Então, se você já assistiu a série ou se não liga para spoiler, você pode ficar e acompanhar esse vídeo. Já se você ainda não assistiu e não quer ter um spoiler jogado na sua cara, eu recomendo você assistir primeiro a série, primeiro o terceiro episódio que saiu agora no Disney Plus, e depois eu recomendo você voltar aqui e ver o que é que nós temos, ver esse material. Mas se você for ficar, deixe seu like. O seu like fortalece muito nos nossos vídeos e é um indicativo de que você está gostando desse tipo de material. Se você for sair, também dê o seu like, vai ajudar a fortalecer bastante. Eu quero trazer mais material sobre WandaVision, é uma série que eu estou gostando bastante, apesar de ter um formato diferente, é bem distinto de tudo que a Marvel fez até agora, mas é uma série que eu estou achando bacana, eu estou achando legal e gostaria de trazer mais análises aqui. Mas para isso é necessário que você deixe seu like e mostre que você, assim como eu, também está gostando da série e desses vídeos que eu estou trazendo, fazendo análises de WandaVision. Bom, o terceiro episódio de WandaVision, ele segue mais ou menos a mesma fórmula que os outros dois primeiros. São episódios com histórias bem bobas, típicas de sitcom, mas que tem alguns elementos bizarros, algumas coisas que acabam tornando a história bastante misteriosa e em alguns momentos até meio macabra. O episódio de hoje ele foi inspirado principalmente num seriado chamado The Brady Bunch, ou que aqui no Brasil ficou conhecido como A Família Brady. Foi lançado em 1969 e foi descontinuado em 1974. A série foi cancelada e teve um relativo sucesso na época que foi lançada, mas que ficou mais conhecida depois por conta de séries spin-offs. Assim como o primeiro episódio tem uma estética mais voltada aos anos 50 e o segundo episódio tem uma estética mais voltada aos anos 60, aqui nós temos uma estética mais voltada aos anos 70. No fim do segundo episódio, nós vimos que a Wanda, inesperadamente, ela ficou grávida. Ela engravidou de maneira completamente inesperada e esse episódio ele foca muito mais a questão da gravidez da Wanda. Aparece um médico, o Visão chama um médico para analisar a Wanda. E é uma coisa curiosa porque a gravidez da Wanda ela acontece de uma maneira bastante rápida. Não sei se por conta de alguma referência ao Pietro, porque o Pietro Maximoff, o irmão da Wanda, era conhecido pelos seus poderes de altíssima velocidade, ele era hiperveloz, ou se isso é causado pelo fato da Wanda nunca ter presenciado uma gravidez, ela nunca teve filhos no plano real, na vida real, e nunca acompanhou, presumo eu, nunca acompanhou nenhuma gravidez de alguma outra mulher, e ela acabe criando uma visão de como seria a gravidez na cabeça dela, que seria um processo muito mais rápido do que realmente é. Mas aí a gente vê que a gravidez da Wanda é uma gravidez que acontece de uma maneira muito veloz. Em um dia, ela passa por todos os estágios da gravidez, até acabar dando à luz às crianças. Depois de analisar a Wanda, o médico disse que vai viajar. O médico comenta ao Visão que ele vai fazer uma viagem para as Bahamas, ele vai tirar umas férias. Após interagir com o médico, o Visão vê que seu vizinho, o Herb, ele estava podando as plantas, mas em um dado momento ele começa a serrar o muro e o Visão ele manda o Herb parar. E aí o Herb ele dá uma olhada assim, né, dá um sorrisinho, acontece aquelas risadas do fundo de sitcom e ele continua serrando. Essa é uma cena bem bizarra
bem curiosa, porque mostra que aquele mundo está com alguns defeitos. E uma grande pergunta é, quem é o Herb? Aparentemente ele é só o vizinho do casal WandaVision, amigo do Visão, mas ele também, ao longo desse episódio, mostra que talvez ele seja alguma outra coisa. O Visão, ele acaba percebendo que tem alguma coisa estranha naquele mundo, lembra do evento do casal Hart, que aconteceu no primeiro episódio, que teve aquela questão do Sr. Hart se engasgar e a Sra. Hart ficar repetindo, mandando ele parar. Pare, querido, pare, querido, pare. E que foi um evento muito estranho. E o Visão ele percebeu que esse evento foi bastante estranho. E que agora ele viu o Herb agindo de uma maneira também estranha. E aí ele acaba revelando isso pra Wanda. Só que aí, o que é que acontece depois que ele fala isso pra Wanda? A cena reseta. E aí ele fala uma outra coisa. É um outro assunto, uma amenidade. Ele continua o script da série e começa a falar em amenidades. Isso é uma coisa muito curiosa porque não fica explícito que foi a Wanda que resetou a fala do Visão. Então esse reset pode ter sido muito bem ou a própria Wanda que resetou, assim como ela fez no segundo episódio, quando apareceu o apicultor, ou pode ter sido alguma outra entidade. Existem algumas teorias circulando na internet que a Wanda, ela, na verdade, está sendo manipulada por alguma outra entidade, por algum outro ser. E é uma teoria que faz bastante sentido. Lembrando do segundo episódio, quando teve aquela interferência lá no rádio, uma voz perguntou: Wanda, me responda. Quem é que está fazendo isso com ela? E isso pode ser indicativo de que a Wanda esteja sendo manipulada por alguma entidade. Muitas pessoas dizem que é o vilão Pesadelo que estaria manipulando a Wanda. Tem essa teoria circulando na internet, ainda levando em consideração que está sendo cogitado que o grande vilão do filme Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura vai ser o vilão Pesadelo. Pouco tempo depois, o casal WandaVision começa a fazer o quarto do bebê. Colocar os bibelôs, pintar as paredes e etc. E uma das coisas curiosas é que as tintas que eles utilizam são as tintas Sincer Paint. Sincer é o sobrenome do Jeremy Sincer, que é um artista de storyboard que faz storyboards para Marvel. Inclusive é ele que está fazendo storyboard justamente de qual filme? Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. O Visão ele começa a estudar para ver como é que é esse negócio de ser pai. Eles têm alguns momentos ali divertidos, de sitcom, algumas conversas com as risadinhas de fundo, algumas amenidades. E tem um momento muito curioso que a Wanda e o Visão, eles começam a discutir qual vai ser o nome do bebê. O Visão quer que seu filho se chame Billy, numa referência a William Shakespeare, já que Billy é o apelido de William. Ele até cita uma frase do William Shakespeare que diz que o mundo é um grande teatro e que nós somos os atores, o que talvez seja alguma referência à própria série, que aquilo tudo é uma grande encenação e que eles na verdade são apenas atores dentro do universo criado pela Wanda. No entanto, é importante lembrar que Billy pode ser uma referência, e é uma referência na verdade, a Williams Kaplan, o Kaplan, não sei como é que se fala, que é o Icano. O Icano, o Williams Kaplan, é o filho da Wanda nos quadrinhos. E não só isso. O nome que Wanda escolhe é Tommy, porque ela diz que é um nome forte e all-American, né? Um nome bem americano. Tommy é um apelido para Thomas Shepard, que é o nome do Celery, o outro gêmeo da Wanda dos quadrinhos. Então a Wanda tem dois filhos nos quadrinhos, que são gêmeos. Um deles se chama Billy e o outro se chama Tommy. No entanto, é importante lembrar que esses dois filhos da Wanda nos quadrinhos, eles são parte da essência do demônio Mephisto. O demônio Mephisto colocou parte da essência dele na Wanda para criar os dois bebês. Então, além da teoria de que a Wanda estaria sendo manipulada pelo vilão Pesadelo, existe também uma outra teoria que diz que ela pode estar sendo manipulada pelo Mephisto e não pelo Pesadelo. O que também é uma teoria que tem uma grande base, principalmente nos quadrinhos. Depois do tempo rola o comercial
e é bem ao estilo dos comerciais dos outros 2 episódios. Dessa vez nós somos apresentados ao sal de banho da Hydra. Em várias entrevistas o Kevin Feige disse que esses comerciais, eles têm importância dentro da história. Eu não consegui pegar muita coisa dessa referência, eu não sei por que lançaram o sal de banho da Hydra, porque os outros são mais ou menos referenciáveis, né? A torradeira Stark fica fazendo barulhinho piscando como se fosse uma bomba, e lembra um momento em que os irmãos, os gêmeos Maximov, eles passaram um tempo tendo que encarar uma bomba Stark que não explodiu. Eles quase morreram por causa de uma bomba da Stark Industries. E o relógio Struckman é referência, obviamente, ao Coronel Struckman, que conduzia as experiências com os gêmeos Maximov. Pode ser simplesmente uma referência à Hydra, mas aí a gente já teria o relógio Struckman, que é da marca da Hydra, né? Com o passar do tempo, a gravidez da Wanda acontece de uma maneira muito rápida, como eu já disse no início desse vídeo, e a partir do momento que ela começa a sentir as contrações e começa a sentir os efeitos da gravidez, vários fenômenos estranhos começam a acontecer. A luz do bairro todo se apaga, rola um apagão, rola uma chuva dentro da casa do casal WandaVision, as coisas começam a se mover, começam a flutuar e etc. Várias coisas estranhas acontecendo, e nesse meio tempo a Wanda ela acaba recebendo a visita da Geraldine, que foi uma personagem que apareceu no episódio anterior. Ela vai visitar a Wanda porque ela estava precisando de um balde emprestado. Tem um momento ali sitcom entre as duas em que a Wanda tem que se preocupar com a cegonha, porque uma cegonha criou vida. A cegonha que ela pintou na parede da casa dela criou vida. Um dos vários efeitos mágicos que aconteceram dentro da gravidez dela fez com que ela perdesse o controle de seus poderes. E aí tem uma hora que a Wanda ela começa a entrar em trabalho de parto. O Visão ele usa de hipervelocidade para ir atrás do doutor, do médico, mas aí quem acaba fazendo o trabalho de parto junto com a Wanda é a Geraldine. A Geraldine é que acaba tirando o Tommy de dentro da Wanda. E aí depois eles acabam descobrindo que não era um menino, mas sim 2 meninos, que eram gêmeos. Então eles deram o nome de um de Tommy e o outro de Billy. Esse Billy foi retirado pelo médico. O médico ele já tinha chegado junto com o Visão. E aí quando o Visão vê o Billy, ele solta a seguinte frase. Ele diz que o Billy vai ser igual à mãe. Isso é uma referência aos quadrinhos, já que o Billy, né, o Wicano, ele tem os mesmos poderes que a Feiticeira Escarlate, de alterar a realidade, de mexer no espaço e no tempo e etc. Então basicamente isso meio que é um foreshadowing do Visão dizendo que o Billy vai ser igual à mãe, vai ter os mesmos poderes do que a mãe. Ao terminar o parto da Wanda, o Visão ele anda para fora da casa dele com um médico, ele conduz o médico para fora de casa, e aí ele perguntou pro médico se esse médico não ia viajar. O médico solta uma frase que diz o seguinte: cidades pequenas, não tem como escapar delas. Essa frase, obviamente ele estava se referindo ao fato dele não conseguir viajar, mas é bem provável que essa frase ela também simbolize o fato dele não conseguir sair do mundo criado pela Wanda, dele ser uma figura de dentro do mundo da Wanda. E assim, é uma coisa que eu tô meio em dúvida, né? Tem muitas teorias nesse sentido, que é o seguinte: esse pessoal que está no mundo da Wanda, eles são pessoas reais que estão sendo manipulados pela Wanda, ou eles são pessoas que a Wanda criou na cabeça dela? Claro, com algumas exceções, né? A própria Geraldine, talvez a Agnes, talvez o Herb. Então essas pessoas são criações da cabeça da Wanda, ou são pessoas reais que a Wanda está manipulando? Ou talvez sejam pessoas reais que estejam sendo manipuladas por uma outra entidade, a mesma entidade que está manipulando a Wanda. Bom, falando em Herb e em Agnes, o Visão ele percebe que os dois estão de fuxico, né? Estão fofocando no muro da casa deles. E aí tanto o Herb quanto a Agnes eles começam a falar de Geraldine. Eles começam a falar que Geraldine é uma pessoa que é recém-chegada em Westview, que ela não tem marido, não tem carro, não tem casa, não tem nada, né? Não
tem um carro, não tem teto, não tem nada. E eles começam a dizer que a Geraldine é uma pessoa muito estranha lá, que a Geraldine é uma pessoa bastante suspeita, porque ela não tem nenhum vínculo com o Westview. E aí, em um dado momento, o Herb, principalmente, ele começa a querer dizer alguma coisa pro Visão. Ele quer falar algo pro Visão, ele quer revelar alguma coisa pro Visão. Só que aí a Agnes, ela acaba intervindo e impedindo que o Herb revele essa coisa que ele quer falar pro Visão. Ou seja, basicamente isso quer dizer que os dois têm algum tipo de segredo, que muito provavelmente será revelado com o desenrolar dos episódios. Enquanto isso, dentro da casa, a Wanda e a Geraldine, elas começam a conversar a respeito dos gêmeos, a respeito dos 2 filhos que a Wanda teve. E aí a Wanda, ela lembra que ela também é uma gêmea. Ela nasceu junto com o Pietro Maximoff. É uma coisa curiosa, porque desde depois dos eventos de A Era de Ultron, o Pietro, ele é muito pouco referenciado no MCU. Ele é muito pouco lembrado. Mesmo a Wanda demonstrando em vários momentos que ela amava o seu irmão, que ela ama o seu irmão, mas ele é muito pouco referenciado. E aí surge esse momento em que ele é referenciado, o que pode ser indicativo de que ele apareça nessa série. Existe uma expectativa de que ele apareça nessa série, porque como a Wanda está basicamente criando esse mundo de imaginação, esse mundo da cabeça dela, ela inclusive ressuscitou o Visão, ela pode muito bem ressuscitar o irmão, o Pietro. E aí nesse momento a Geraldine, ela muda o tom de voz, ela muda o tom e a maneira de se comunicar. A série começa a ficar um pouco mais séria e ter menos aquele tom pastelão de sitcom. E a Geraldine lembra que o Pietro morreu por causa do Ultron. Isso é uma coisa que a Wanda acha estranho, porque a Geraldine não deveria saber como o Pietro morreu. A Wanda, ela começa a desconfiar da Geraldine, começa a olhar a Geraldine de uma maneira muito suspeita. A Geraldine, depois desse lapso de realidade, ela volta a agir como se estivesse no sitcom, mas a Wanda já percebeu que a Geraldine é uma pessoa que não deveria estar ali. E essa suspeita se reforça quando ela olha para o pingente da Geraldine. A Geraldine, ela usa o pingente com o símbolo da SWORD, Sentient World Observation and Response Department, ou Departamento de Observação e Resposta do Mundo Senciente, que é um símbolo que a Wanda já tinha visto em ocasião no helicóptero, naquele helicópterozinho que aparece no segundo episódio, aquele helicóptero vermelho, e aí ela já vê de novo agora esse mesmo símbolo no pescoço da Geraldine. E aí obviamente ela liga os pontos e percebe que é alguma coisa que está tentando intervir no universo dela, nesse universo que ela está vivendo. E aí essas 2 cenas vão acontecendo de uma maneira alternada, até que o Visão, ele entra na casa dele e percebe que a Geraldine não está mais lá. Quando o Visão pergunta para Wanda o que é que aconteceu com a Geraldine, a Wanda simplesmente responde que a Geraldine voltou para casa. E aí a Wanda começa a se comportar de um jeito estranho, como normalmente ela se comporta quando alguém tenta quebrar ou quando alguém quebra a ilusão dela. E aí no finalzinho da série você tem a mudança da proporção. Você sai daquele 3x4 daquelas TVs antigas para o 16:9 das TVs novas, do widescreen, o que indica a saída do mundo sitcom da Wanda para o mundo real, né, por assim dizer. Nesse mundo a Geraldine é expelida dentro do domo, ela acaba caindo próximo daquilo que parece ser a verdadeira cidade de Westview. E aí quando a Geraldine aterriza, né, quando ela cai no chão, ela é cercada pelos agentes da SWORD. Tem um monte de coisa, tem carro, tem helicóptero, tem os acampamentos lá, um negócio todo um aparato próximo de onde está rolando a ilusão da Wanda. E assim, a gente sabe que a Geraldine, na verdade, ela é a Monica Rambeau, a personagem que aparece menininha lá em Capitã Marvel, e que ela agora é a agente Monica Rambeau e que está trabalhando para a SWORD. Provavelmente, porque ela tem um pingente da SWORD e ela foi basicamente acolhida pela SWORD, então muito provavelmente ela está ou trabalhando com a SWORD ou ela está trabalhando para a SWORD. Bom, então essa foi a minha análise de WandaVision. Vou deixar aqui algumas perguntas para serem respondidas nos próximos episódios. Bom, primeiro, qual é desses bebês? Será que realmente nós teremos o Mephisto finalmente estreando no MCU? E qual é a do Herb? Quem é o Herb?
e o que é que ele está aprontando junto com a Agnes. Qual é o papel do Herb e da Agnes nessa série? E o Visão? Será que ele vai deduzir o que está acontecendo nesse multiverso? Será que ele vai sacar o que está acontecendo com a esposa dele, o que está acontecendo com tudo que está ao redor dele? Vai perceber cada vez mais incongruências, mais erros? Será que ele vai ter a visão disso que está acontecendo? E qual é desses comerciais? Qual é o sentido de você ter um saldo de banho da Hydra? E qual é o papel da Sword e da Monica Rambeau disso tudo? Bom, essas são as perguntas que eu espero que a série responda com o passar do tempo. Se você tiver mais algumas, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E de ativar o sininho para ficar por dentro de nossas notificações. Pretendo fazer análise de mais episódios em breve. Então, para você ficar por dentro, você tem que estar com o sininho ativado e inscrito. Então é isso. Valeu!